Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. A nossa leitura de hoje do Evangelho vem nos trazer uma situação muito difícil de ser vivida, que são as desconfianças. Nós temos o hábito de desconfiar de todas as coisas, e é natural do ser humano, porque nós praticamente somos enganados o tempo todo. Somos enganados por pessoas que nós confiamos, que estão dentro da nossa própria casa. Somos enganados pelas pessoas do nosso trabalho. Somos enganados pelas pessoas da sociedade, da nossa rua. Esses dias vi uma situação praticamente triste para uma funcionária que acabou pegando uma nota falsa de R$ 100. Ela foi enganada pelo cliente. O cliente, com toda certeza, pegou aquela nota falsa, ele sabia que estava com aquela nota falsa, mas para não ter um prejuízo, decidiu repassar o prejuízo para outra pessoa. E essa funcionária que trabalha em um supermercado acabou tendo um prejuízo de R$ 100 no seu salário. Isso porque ele conseguiu enganar outra pessoa. E quando isso acontece, geralmente, os inocentes acabam sendo prejudicados com isso. É claro que essa moça deveria ter tido as suas precauções para não cair em tal situação. Ela recebeu e recebe treinamentos constantemente para não cair em pecado. Porém, se nós nos colocarmos no lugar dela em relação às questões espirituais, nós também recebemos a todo momento treinamentos para nós não cairmos em pecados. Jesus é a chave fundamental para isso, o nosso maior preparador, o nosso maior professor, o nosso maior treinador. Ele nos preparou de tal forma a deixar várias pessoas para nos deixarem no ensinamento dele. E temos por aí muitos pastores, padres, diáconos, pessoas preparadas para poder levarem a palavra de Deus, para nos ensinarem a forma correta de se viver. O problema é que às vezes somos enganados por essas pessoas que deveriam ser bons pastores, mas acabam sendo lobos no meio dos pastores que deveriam levar o bem, das pessoas que deveriam estar preparadas para serem exemplos de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse tipo de pessoa, nós esperamos que elas sejam como Jesus, que sejam imitadoras. Mas no fim acabam nos enganando e nos ludibriando com as palavras que são de Jesus, mas com ações que são pecadoras. Às vezes tiram dinheiro das pessoas, às vezes tiram a dignidade de certas pessoas. E sabemos muito bem que em todos os ambientes, independente de ser dentro da nossa própria igreja, diferente de ser na sociedade ou no nosso trabalho, sempre haverão pessoas tentando nos enganar. Às vezes, dentro de nossa própria casa, os nossos familiares, pessoas nas quais nós já confiamos, nós passamos a dar descrédito porque elas praticam conosco situações em que fazem com que nós possamos desconfiar de todas as outras pessoas. E com isso, Jesus acaba ganhando descrédito com isso, porque nós passamos a não confiar mais nem nas próprias palavras de Cristo. O problema é que quando isso acontece, a nossa fé é enfraquecida. E nós só podemos alcançar as coisas de Deus quando nós temos a nossa fé fortalecida em crer que Jesus é o nosso Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Dessa forma, nós podemos ter força para poder alcançar o que nós quisermos, para podermos termos a nossa salvação e o reino dos céus. Por isso, nós precisamos de nos afastar de toda a desconfiança. Ou seja, é difícil? Com toda certeza. Primeiro porque nós somos enganados pelas pessoas que nós mais confiamos. Mas nós precisamos de entregar a nossa confiança naquilo que Cristo nos ensinou. E precisamos de nos preparar para enfrentar as pessoas do mundo. E isso é independente de quem seja. Às vezes os nossos pais, a nossa mãe, que vai nos enganar. É uma situação que sabemos muito bem que é difícil. Não é tão comum os nossos pais nos enganarem, mas isso pode acontecer
porque são homens pecadores como qualquer um de nós. São pessoas que podem cair em tentação, mas Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai não cairão em tentação, porque são eles a ordem principal do nosso universo. Eles são criadores e são preparados para nos direcionar. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele não pode ser manipulado pelo pecado. Ele não pode ser manipulado pelas coisas maldosas da vida. Por isso que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo possam ser a sua maior escola, onde você possa confiar e aprender as coisas corretas. Não deixe de buscar o conhecimento correto, mas tenha cuidado ao buscá-lo através dos homens. Os homens não são referência em todos os pontos. Às vezes, pessoas que estão dentro da igreja, que deveriam ensinar a palavra, estão te enganando. Por isso, leia a Bíblia. É o melhor conselho que eu posso te dar. Leia a Bíblia. Pegue ali, sempre leia um capítulo, busque conhecer, busque fazer orações para ter um direcionamento melhor. E dessa forma, você vai aprender que não poderá ser enganado pela palavra de Deus. Homens podem te enganar, mas a palavra de Deus é exata. É a maior ciência que existe no mundo. Você terá a sua fé fortalecida, principalmente se ler e buscar o conhecimento através da fonte principal. A inspiração de Deus está ali, no Velho Testamento e no Novo Testamento através de Jesus Cristo. Aconselho você a ler principalmente o que Jesus nos ensinou, que ali vem a nova lei, a transformação da nossa igreja. Nós temos como base hoje Jesus Cristo para sermos orientados, para levarmos aos caminhos de Deus e ao reino dos céus. Por isso, comece lendo um evangelho, seja de São Mateus, de São Lucas, de São Marcos. Escolha um evangelho e leia um. Reflita ele pelo menos um mês. Fique ali sempre lendo, repetindo as mesmas leituras, buscando entender qual é a palavra que Jesus quer levar até você. Assim ninguém te enganará. O nosso evangelho de hoje, temos como exemplo o São José. São José teve dúvidas sobre a gravidez de Maria. Maria estava grávida e ele decidiu abandoná-la porque ele acreditava que ela poderia estar enganando ele por estar grávida e não ter tido relações com ele. Nós não podemos abandonar as coisas de Deus com esse ensinamento. Apesar do mundo ir contra nós, as pessoas nos enganarem, nos levarem a acreditar que as coisas são enganosas, a palavra de Deus não é enganosa. A palavra de Deus é absoluta. Então tome ela como referência. Não se engane pelas outras coisas do mundo. Deus disse a São José que aquele filho que estava na barriga da sua futura esposa era o filho de Deus e que ele tomasse ela como esposa e cuidasse do filho que seria o filho de Deus. E foi o que ele fez. Ouviu a Deus e assumiu para sua vida a responsabilidade de cuidar do Filho que nos salvaria de todos os nossos pecados. E é a isso que te convido hoje, a viver a verdade que está na nossa palavra e na nossa Bíblia. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Oremos. Amado Deus e soberano Mestre, rendemos glórias e louvores a Ti, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar e anunciar a todas as criaturas que somente Tu és o nosso Deus. Eu creio em Ti de corpo, alma e coração, mas peço a Ti que me dê forças e orientação para perseverar na fé e nos Teus caminhos. Não deixe que o inimigo me ataque. Olhe pelas minhas fraquezas e me fortalece para que eu não caia em tentação. Olhe, Senhor, pelo meu irmão. Ouça a cada pedido de oração que te fazemos neste canal. Tudo isso te pedimos
em nome do teu Filho Jesus. Amém.